Estamos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos descobrir quem são os samaritanos e conhecer a pousada do bom samaritano e descobrir o verdadeiro significado do versículo mais importante de toda a Bíblia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Estamos no deserto da Judéia e ao norte, bem próximo daqui, já começa a região da Samaria, que é uma região quente, seca e inóspita, um local muito difícil de se viajar por ele. Mas justamente nós conhecemos uma passagem bíblica que fala que Jesus viajava da Galileia à Judéia e passa no meio da região da Samaria. E Jesus, chegando ao poço de água, pede ajuda a uma mulher samaritana para tomar. E ela vai responder de uma maneira extremamente grossa. Ela nega água a Jesus no princípio. Agora imaginem que tudo isso acontece numa região seca. Tu negar água no deserto quer dizer que tu não se importa se a pessoa viva ou morra. Mas o que causa essa mulher ter essa reação tão extrema contra Jesus? Como a própria passagem diz, ela se identifica como samaritana e vê ele como um judeu e diz que eles não podem ser amigos. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse-lhe: "Dá-me um pouco de água", pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana olhou a Jesus. "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso porque naquela época, judeus e samaritanos eram grandes inimigos. Mas da onde vem essa rixa? Ela já vinha de vários e vários séculos. E por isso a gente vai voltar juntos na história. Na época do rei Salomão. Na época dele, ele reinava sobre um grande reino unificado, sobre todas as 12 tribos de Israel. Mas com a sua morte, o reino vai ser dividido em dois. O reino do norte vai se chamar o reino de Israel e conter a maior parte de 10 tribos de Israel. E o reino do sul, que é o menor, se chamava o reino de Judá, que é onde nós estamos agora, e nele ficavam 2 tribos. Mas tudo muda no ano de 722 a.C., quando os assírios atacam e destroem o reino de Israel e pegam a maior parte da sua população e enviam para o exílio e trazem estrangeiros de outras regiões para viverem no lugar deles. E justamente aqui começa essa briga. Os samaritanos se dizem descendentes de parte das 10 tribos de Israel. Quando eles foram expulsos, parte da tribo de Menassê, Levi e Efraim ficaram, e eles são samaritanos. Enquanto o resto dos judeus, enquanto o resto da população aqui de Judá diz que eles não são os remanescentes das 10 tribos, e sim eles são os estrangeiros que foram trazidos de fora, e que assim eles não são realmente parte do povo de Israel. Então começa essa rixa e essa dúvida. Os samaritanos são ou não parte das 12 tribos de Israel? E para responder isso e conhecer mais a fundo a história da samaritana e do bom samaritano, nós vamos agora ver restos de uma sinagoga samaritana. Vamos lá!
bem-vindos ao Museu do Bom Samaritano, o museu de mosaicos mais importante de toda Israel, e a gente vai agora juntos entrar. Vejam que lindos os mosaicos que estão aqui do meu lado. Eles são de uma sinagoga dos dias de hoje. Então, se vocês querem ver a celebração da Páscoa que a gente fez com eles, vocês podem clicar e assistir. E agora que nós entendemos que os judeus e os samaritanos eram inimigos, eles não concordavam nem onde deveria ser a casa de Deus. E com isso em mente, a gente vai ouvir juntos agora a história do bom samaritano e entender ela de uma maneira completamente diferente. Ela começa com um sábio da lei que chega a Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Uma pergunta que eu acho que todos nós temos: o que a gente deve fazer para ser uma boa pessoa nesse mundo? E Jesus pergunta a ele então, um sábio da lei, e ele vai responder o seguinte: Ve'avta lereacha kamocha, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma das frases mais famosas da Bíblia, que aparece em Levítico 19:18. Mas esse sábio da lei vai indagar a Jesus o que essa frase realmente significa. Nesse caso, quem é o próximo? Porque a gente pode pensar o que significa próximo: o meu vizinho, a minha família, o meu povo, toda a humanidade. Quem é o próximo? E aí Jesus começa a contar a eles a parábola do bom samaritano. Nós não sabemos se a parábola do bom samaritano realmente aconteceu ou não, mas muitos estudiosos, teólogos e arqueólogos acreditam que ela sim, possivelmente é baseada em fatos reais que aconteceram exatamente aqui onde eu estou agora, na pousada do bom samaritano e na estrada entre Jerusalém e Jericó, que nós vemos aqui atrás. Jesus conta a história de um homem que estava viajando nessa mesma estrada entre Jerusalém e Jericó. E ele vai ser atacado, roubado, espancado e vão deixar ele na beira da estrada já meio morto. E infelizmente isso sim acontecia aqui, porque no deserto praticamente não havia policiamento e por isso ladrões podiam atacar viajantes que passavam por essa estrada. Eu sei que essa estrada que vocês estão vendo, ela hoje em dia é moderna, mas ela foi construída exatamente por cima da estrada que existia aqui desde o período romano. Então esse homem estava viajando entre Jerusalém e Jericó quando ele foi atacado, deixado como por morto na beira da estrada. E aí passa um Cohen, um sacerdote do povo de Israel, uma pessoa de uma família importante, de status, e ele passa e vê aquela pessoa na beira da estrada, quase falecendo, e ele não faz nada. Ele continua no seu caminho. Pouco tempo depois, passa um levita e vê aquela pessoa na beira da estrada. Pense em uma pessoa do povo de Israel vendo outra pessoa do povo de Israel e ignorando. Quanto tempo aquele homem poderia sobreviver aqui nessas condições? Machucado e ainda mais com calor, com sol e com um local tão seco e sem nenhuma água. E vamos pensar agora um pouco naquele sacerdote e naquele levita que não ajudam esse homem, sabendo que provavelmente ele irá morrer. Nós não temos como saber o que tinha no coração deles, mas nós sim sabemos como é a lei de Moisés. E a lei de Moisés fala que no momento que tu toca numa pessoa morta, tu passa a ser impuro. E por isso, para
por isso eles vão colocar a lei de Moisés mais acima que a vida dessa pessoa. Será que é isso realmente que a lei queria que eles fizessem? E justamente passa nesse momento um samaritano e ele olha para aquela pessoa na beira da estrada. O samaritano ele já estava fora da sua zona de conforto. Um samaritano viajando aqui pela Judéia não era a coisa mais normal do mundo. E por isso o samaritano vê ao judeu que deveria ser o inimigo dele. E em vez de ignorar, o que ele vai fazer é pegar essa pessoa, colocar azeite e vinho nas suas feridas e pegar e levar ele até a pousada do bom samaritano, que se encontra bem aqui. Então vamos agora ver os restos da pousada e continuar nossa história lá dentro. E durante a parábola, Jesus pergunta ao sábio da lei e às pessoas que estavam ali junto, quem foi o próximo daquela pessoa atacada? E claro, foi o samaritano. Então o que Jesus estava dizendo a eles é: amarás ao próximo como a ti mesmo. O samaritano precisa amar o judeu como o judeu amar o samaritano. Isso quer dizer que tu tem que amar até o teu inimigo e colocar a vida humana acima das leis de Moisés. E mais uma coisa.